Graça e paz, queridos. Hoje, domingo, chamado o Domingo da Páscoa, eu quero orar com você, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa igreja, lembrando que temos alguns irmãos que estão sofrendo com essa pandemia, irmãos que estão internados. Isso traz uma certa tristeza para todos nós, mas confiamos e estamos confiados no Senhor de que todos eles vão superar esse momento difícil nas suas vidas. Gostaria que a gente orasse neste momento aquela oração que temos feito, que aprendi há algum tempo com o pastor Ricardo Agreste, um amigo da Igreja Presbiteriana Chácara Primavera. Senhor, abençoa-me. Senhor, transforma-me. E Senhor, usa-me. Então vamos, com isto em mente, essa bênção do Senhor para sermos bênçãos para outros, essa transformação à imagem e semelhança do Senhor Jesus e dispostos para o serviço do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Pai querido, obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, obrigado por mais este domingo na Tua presença. Eu peço que em nome do Senhor Jesus, Pai, Tu estejas ministrando agora aos nossos corações através da Tua palavra. Nós queremos aprender contigo, nós queremos ser uma bênção, Senhor, naquilo que vamos fazer e naquilo que vamos ministrar para a glória e louvor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, a Páscoa tem um significado. Se você for para o Antigo Testamento, a Páscoa significava passagem. A passagem do quê? A passagem, por exemplo, no Egito, do anjo, o anjo que foi consagrado o anjo da morte, porque ele passou na casa de todas as famílias onde havia um primogênito que não tinha sangue na vergueira da porta, nos batentes da porta. Isso significava que aquela família não confiava em Deus, não tinha um pacto com o Senhor, Deus do povo de Israel. Então aqueles primogênitos daquelas famílias eram mortos. Mas onde ele via o sangue, a Bíblia diz que o anjo passava por cima. Também a Páscoa significa a passagem deste povo pelo deserto, o povo de Deus, o povo de Israel. E aí eles celebram então a Páscoa como a vitória sobre o Egito. E nós celebramos a Páscoa quando nós temos o reconhecimento de que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, de que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que Ele morreu em nosso lugar. Então é a passagem de uma vida que vivia na pecaminosidade e que agora está vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Então a ressurreição, na nova manhã que o Senhor nos deu neste domingo, e nos deu no domingo há mais de 2.000 anos atrás. É isso que nós temos a comemorar hoje. O que é que a gente aprende com a Páscoa? A gente aprende, em primeiro lugar, que Páscoa é ressurreição de Cristo. Não está relacionada tão somente à morte. Ora, morte sem ressurreição não traria para nós nenhum benefício.
É a morte de Cristo na cruz, com a ressurreição de Cristo, que nos dá a vida. Lucas, capítulo 24, de 1 a 12, é o que nós vamos meditar hoje. E depois vamos, então, participar da mesa do Senhor ou da ceia do Senhor. Então, ressurreição, a nova manhã do mundo. Nós precisamos de uma nova manhã cada dia, com novas notícias, com novas informações, com boas notícias para glorificarmos a Deus. Ainda que no meio de uma pandemia como esta em que nós estamos vivendo. Então, o que nós aprendemos em Lucas 24, de 1 a 12? No primeiro dia da semana, haverá sempre um primeiro dia na semana, um dia para recomeçar as nossas vidas. Poderá haver uma sexta-feira e mesmo um sábado, mas haverá o domingo. Deus fará surgir um domingo nas nossas vidas. Ele fará surgir o dia do Senhor nas nossas vidas. Ele fará surgir um dia de boas notícias, um dia de boas novas, um dia de alegria. Ele haverá de nos dar sempre um domingo, como Ele está nos dando hoje. Em segundo lugar, nesse capítulo 24, de 1 a 12, no verso 1 ainda, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas para poderem ungir ao Senhor Jesus. Estamos prontos para o domingo, para o recomeço, quando adoramos a Deus, mesmo nas circunstâncias adversas. Aquelas mulheres, na sexta-feira, elas tinham perdido a esperança, elas tinham perdido o Senhor do universo, elas tinham perdido o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas há lugar, meus queridos, para o recomeço. E aquelas mulheres foram lá para adorar o Senhor. Estamos aqui hoje também para adorarmos a Deus, mesmo em meio a estas circunstâncias, mesmo em meio a perdas, mesmo em meio a dores e a sofrimentos. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Também, no verso 2, encontraram removida a pedra. Deus remove os obstáculos para que vejamos a sua glória. Qual é a glória que nós vemos? Eu gosto de contemplar, eu gosto de ver o sepulcro vazio. Cruz vazia não é cruz vazada, é cruz vazia, é cruz sem Cristo. Cristo não está mais na cruz, mas também tem um sepulcro vazio. O Senhor Deus removeu a pedra, o Senhor Deus remove os obstáculos na nossa frente e nós temos que ter esta noção para a glória de Deus e viver essa experiência. As mulheres ficaram perplexas, mas 2 homens se colocaram ao seu lado, no verso 4. Amados, meus queridos, nós estamos vivendo num momento de perplexidade. Perplexidade esta que nos leva a uma perda, parece-me, de uma visão de futuro. Nós não sabemos o que vai nos acontecer a cada um de nós, nem a todos nós. Nós não sabemos a que isto vai dar. Há situações de perplexidade em nossas vidas, mas Deus aparece para nos conduzir por outro caminho. Os 2 homens falam com aquela mulher: o que buscais? O que vocês estão procurando? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou.
Meus irmãos queridos, Deus aparece para nos conduzir por outro caminho, o caminho da vida, o caminho da ressurreição, é o caminho da alegria. Ele nos leva para este caminho. Também, verso 5, verso 8, aliás, então se lembraram das palavras de Jesus. Precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Precisamos ter memória. Há muita gente que tem uma memória curta. É preciso nos voltarmos para o Calvário. É preciso nos voltarmos para o sepulcro. É preciso nos lembrarmos das palavras de Jesus. Antes, Jesus já havia dito que ele morreria, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E também, meus queridos, elas contaram, verso 9, elas contaram aos outros, elas contaram aos outros discípulos, elas anunciaram. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou e que está vivo e que está assentado à direita de Deus Pai. Precisamos contar o que Deus fez, faz e fará conosco. Precisamos contar as promessas de Deus. Precisamos contar as bênçãos do Senhor. Precisamos contar as maravilhas que o Senhor tem feito. Contemos, não importa se nos dão crédito ou não. Os discípulos foram até o sepulcro, porque eles queriam comprovar. E também, queridos, vivamos de modo a dar crédito. Precisamos dar crédito àquilo que nos dizem. Precisamos ter crédito quando falamos da palavra do Senhor. Há muitas pessoas que estão vivendo sem crédito. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. O que se comemora hoje? Morte e ressurreição de Jesus é o que nós comemoramos, porque Cristo é a nossa Páscoa. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. A intenção da morte de Jesus, a finalidade da morte de Jesus tem a ver com isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E a tenham permanentemente. E a tenham para toda a eternidade. Você tem esta certeza de que se você morrer hoje, você já tem a vida eterna? Meus queridos, em primeiro lugar, temos que nos lembrar, se ainda não temos esta certeza, é que Deus, através da morte de Cristo, Ele veio para nos reconciliar com Ele. Éramos inimigos de Deus. Em segundo lugar, para nos justificar, para nos tornar justos diante dEle. Também, queridos, para nos santificar. Você não é santo porque você quer ser santo. É porque você se parece com o Senhor, você é filho de Deus e por isso você não busca outra coisa a não ser a santidade em Deus. E em quarto lugar, adoração, adoção. Nós fomos adotados como filhos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João 1:12. Nós fomos chamados para sermos filhos de Deus. Fomos salvos para sermos filhos de Deus. Agora, meus queridos,
eu quero convidar você a participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor tem pão e a ceia do Senhor tem vinho, tem cálice. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Foi numa noite tensa que o Senhor Jesus Cristo tomou o pão, deu graças e repartiu entre os seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. E depois que Jesus ceou, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Lembrando, meus queridos, de tudo isso, vamos ver o que aqui diz 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. É até que o Senhor venha que nós vamos comemorar a Páscoa e que nós vamos celebrar, anunciar a morte do Senhor. Morte substitutiva, morte sacrificial. E precisamos confessar nossas culpas. Olha o verso 27. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então é preciso que até que Ele venha, nós confessemos as nossas culpas. Também é preciso que até que Ele venha, nós nos examinemos a nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e do cálice, e beba do cálice. Verso 28. É até que o Senhor venha. Eu gostaria de orar nesse momento, agradecendo ao Pai pelo pão e pelo cálice. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço pelo corpo de Cristo representado neste pão e pelo sangue de Cristo representado neste cálice. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem noção, sabe o que está fazendo diante do Senhor, examinou seu coração, então pegue o pão e coma-o para a glória de Deus. Depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Lembrando que o sacrifício de Jesus foi pleno por nossas vidas. Vamos todos tomar o cálice. Oremos mais uma vez. Pai querido, muito obrigado pelo pão e pelo cálice, que representam sacrifício pleno em nosso lugar. Nós te bendizemos assim, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a mensagem de hoje,
ela teve a contribuição do pastor Israel Belo de Azevedo na minha vida. Um texto que sempre tem contribuído ao meu coração. E hoje eu tive o privilégio, então, de poder, com a autorização dele, mostrando quem é o autor, poder compartilhar com você. Agradeço a Deus por sua vida, por nossas vidas, e peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a andar sempre na luz, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém.